Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chegamos. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, um dia de início de inverno, mas ainda com sol e uma temperatura agradável aqui em Holon. Dia 5 de 12 de 2022, dia 11 de Kislev de 5783. Antes de iniciarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça-o agora. Ao final do nosso programa, deixe o seu like e seus comentários também são muito importantes. As manchetes de hoje são: grande redução de impostos de importação em Israel. Irã fuzila mais 4 indivíduos. A aprovação de cannabis medicinal aumenta o consumo de maconha e a corrupção no país. Formação de novo governo preocupa uma parte substancial da população. Israel e Coreia do Sul assinaram um acordo comercial através do qual ficam reduzidas as tarifas de importação e até mesmo eliminadas algumas delas de produtos, logicamente, provenientes da Coreia do Sul. Com isto, veículos importados daquele país deixam de pagar impostos da ordem de 7%. E, por exemplo, ar-condicionado terá uma redução de 12%. O resultado deste acordo é de que Israel abrirá a mão de um valor estimado entre 225 e 250 milhões de shekalim por ano, e isto também se transformará num alívio significativo para parte da população, bem como um aumento da competitividade dos produtos oriundos da Coreia do Sul. Não há nenhuma dúvida que os concorrentes que trazem produtos de outros países terão que enfrentar esta nova realidade e provavelmente teremos também neste caso redução de preços, uma vez que provavelmente os concorrentes diminuam a sua margem de ganhos. O Irã anunciou ontem que executou 4 indivíduos sob a alegação de terem colaborado com o governo de Israel, ao qual eles não chamam pelo nome, pois designam Israel apenas como regime sionista. Os executados foram acusados de sequestrarem informações e as repassarem ao governo de Israel. As acusações também diziam que eles eram remunerados com criptomoedas. 3 outros condenados no mesmo julgamento deverão cumprir penas entre 5 e 10 anos de prisão. É importante ressaltar que nenhuma das provas alegadas foram mostradas à imprensa e nem sequer aos advogados dos acusados. O Irã é o país que mais executa pessoas no mundo, seguido pela China. Outras 6 pessoas foram condenadas à morte hoje, estas sob a alegação de incentivarem a população nos movimentos anti-governo que tomam as ruas já há cerca de 3 meses, desde que Masha Amini, uma jovem curda de 22 anos, foi assassinada pela Polícia da Moral e Bons Costumes em função de estar usando de forma inadequada o lenço que deveria cobrir todo o seu cabelo. Ainda com respeito a estes 6 recém-condenados, tampouco alguma prova foi apresentada ao público, demonstrando que eles efetivamente estivessem desenvolvendo qualquer atividade de incitação. A execução por meio de forca será em praça pública e provavelmente deverá ocorrer ainda esta semana. Nos últimos 3 meses, 12 mil iranianos foram detidos sob a acusação de participação em distúrbios de ruas. Israel é um entre diversos países que aprovou a chamada maconha medicinal ou cannabis medicinal. Tal como em muitos países, a autorização para o uso da cannabis medicinal é seguida de corrupção, tanto em empresas do ramo como entre membros do corpo médico. Acaba de ser descoberto em Israel, na manhã de hoje, o mesmo fenômeno já descoberto em alguns outros países, ou seja, a corrupção de médicos que emitem receitas para o uso da cannabis como se fosse uma necessidade médica, mediante pagamento, que entregam essas receitas a pessoas que não têm nenhuma necessidade desse produto.
nos Estados Unidos, há inúmeros casos de condenação de médicos que vendiam receitas a viciados. E agora Israel entra nesse triste rol de crimes. Na manhã de hoje, 15 médicos foram detidos em diversas áreas do país por estarem vendendo receitas de cannabis medicinais a pessoas que não necessitam do produto, a não ser para consumo do entorpecente. Diversos traficantes têm comprado receitas com as quais têm acesso a cannabis medicinal a preços subsidiados e posteriormente os revendem no mercado ilegal. A polícia também descobriu uma empresa que fornecia à rede criminosa um pacote de serviços, se passando por uma empresa legítima. A empresa ajudava os que tentavam comprar a licença de uso da cannabis medicinal a inventar um enredo para usar como desculpas e assim conseguir a recomendação do uso de cannabis, e os ajudava a receber os documentos médicos necessários. A polícia israelense, através da sua unidade de investigação pelo espaço cyber, seguiu estes movimentos já há alguns meses até deflagrar a operação na manhã do dia de hoje. Os médicos e demais suspeitos do caso responderão por crimes de corrupção passiva, fraude, abuso de confiança, tráfico e abastecimento de drogas, falsificação agravada e com crimes contra o imposto de renda. E o líder da oposição, Benjamin Netanyahu, recebeu, como já sabemos, a incumbência da formação do novo governo após as recentes eleições aqui no país. A coalizão que está sendo formada tem 64 membros, sendo que mais da metade deles são religiosos nacionalistas ou ultra-religiosos, o que coloca uma grande dose de preocupação sobre a população do país. Afinal, é a primeira vez que grupos religiosos conseguem tamanha força política no país. A designação de Avi Maoz, do partido Noam, como responsável pelo sistema educacional do país, está causando alvoroço. Maoz é reconhecido como extremista nas questões sociais, crítico e ferrenho opositor da comunidade LGBTQ, e ele tem se pronunciado de uma forma bastante machista. Inclusive, defendeu ainda nesta semana que a principal função da mulher na sociedade é a procriação e o cuidado em casa, fatos que seguramente vão bastante contra o pensamento de grande parte da população israelense, talvez até da maioria da população. Sua designação para gerir os conteúdos educacionais levou diretores de escolas em todo o país e inúmeros prefeitos a emitirem declarações que não aceitarão as diretrizes que o futuro responsável pela área educacional venha a propor, e que a independência dos diretores escolares e das prefeituras será mantida a qualquer custo. Outra área que traz muita divergência é o acordo feito entre Bibi e Bezalel Smotrich, do acordo este que acabou vazando na tarde de ontem, sobre a definição das principais autoridades responsáveis por tudo que ocorre nas regiões de Samaria e Judéia. As decisões sobre controle dessas áreas sempre foram competência exclusiva do ministro da Defesa. E essa mudança, já negociada entre os dois, preocupa bastante uma considerável parte da população que vê Smotrich como um extremista nas questões relacionadas àquela região. Os ultra-religiosos, aparentemente, estão perdendo parte das suas forças para os sionistas religiosos, mas ambos se identificam em muitas questões relativas à religião e tentarão impingir aspectos religiosos na vida da população, apesar de que cerca de 65% dos habitantes de Israel se definirem como laicos. Amigos, é o que tínhamos para hoje. Eu agora quero pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Aproveite para compartilhar o nosso noticiário com seus amigos e familiares. E, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o agora.
Nos encontraremos novamente, se Deus quiser, nesta quinta-feira com o Radar do Mundo Judaico e na próxima segunda-feira, novamente com Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Um grande abraço a vocês, amigos, e até a próxima quinta-feira.